seja bem-vindo a mais um episódio do Autoritar, um podcast que discute liderança, inovação, estratégia e transformações no mundo dos negócios. Eu sou Delânia Santos e no episódio de hoje conversaremos sobre a importância da comunicação técnica com a autoridade. Aquela que une conhecimento, clareza e posicionamento em projetos de alta complexidade. E para conversar conosco sobre isso, um profissional com mais de 32 anos de experiência no setor de climatização, projetos executivos, especialista em gestão de planejamento e execução de soluções que envolvem climatização, exaustão mecânica, instalações elétricas, enfim, dados, voz, além de sistemas de detecção e combate a incêndios. Estou falando de Alderi Souza, um nome que representa excelência, seriedade e inovação técnica no mercado. Obrigado. Seja bem-vindo, Alderi. Obrigada, querido, por estar aqui com a gente. Muito obrigado, Elaine. Fico muito feliz com o convite. Para mim é uma honra, tá? Muito grande estar aqui com você nesse momento. Alderi, são mais de 3 décadas atuando em projetos. Como foi o início da sua trajetória, Alderi? Na realidade, eu posso até puxar para mais de 4 décadas, tá certo? Uau! 4 décadas, 48 anos aí em- com empreendedorismo, com a parte comercial, né? Sim, Tá? Mas vamos deixar 14 anos aí um pouquinho para um outro momento. Eu iniciei sendo representante comercial de um grupo de São Paulo, sim. aqui na parte de climatização, um dos maiores grupos de São Paulo, tá? Estavam iniciando o trabalho aqui pelo Nordeste, começaram conosco em Fortaleza. E isso nos abriu bastante portas, tá certo? O desenvolvimento do trabalho evoluiu, que partimos até para ter a nossa própria empresa na parte de instaladora de climatização aqui no estado do Ceará. Nós éramos uma das 5 aqui no Ceará. Uma das 5 mais, né? Na Sim, verdade, sim. uma das 5 mais. E isso evoluiu e partimos, resolvemos, tanto eu como o meu filho, tá? Que o João Paulo é engenheiro mecânico, a nos focarmos na parte de engenharia, propriamente dita, na parte técnica, tá certo? Deixando um pouco de lado a parte de obras, Sim, tá? Então, começamos a desenvolver o trabalho e vimos que a melhor forma de crescimento, desenvolvimento e atender bem o cliente seria apresentar para o cliente a solução daquilo que ele precisa. perfeito. Então, começamos a introduzir na empresa, a desenvolver um trabalho de identificar qual era a necessidade do cliente Uhum, e apresentar para ele da melhor maneira, da melhor forma técnica na parte da engenharia, tá perfeito. certo? É aí que surgiu a FCA, Projeto de Instalações, tá certo? Desenvolvendo, acredito muito na questão do uso correto da cadeia produtiva. Então, quando nós optamos em ser uma empresa de engenharia, uma empresa de Uhum, projetos, uhum. passamos a não executar mais obras, tá certo? Perfeito, perfeito. E o que é que mais mudou no mercado, na sua opinião, nessas últimas 3 décadas, né? O que é que você considera que continua sendo essencial até hoje? Delânia, mudou muito a questão da qualidade de equipamentos, ou seja, nós estamos hoje no mundo globalizado, Sim, tá certo? Quando nós estávamos na década de 80 para a década de 90, nós tínhamos muitos equipamentos mecanizados, equipamentos, hoje, digamos assim, mais arcaicos. Então, a uhum, globalização, a vinda das grandes indústrias, sejam elas japonesas, sejam elas chinesas de alto nível, tá certo? Para o mercado brasileiro, abriu muito as oportunidades de crescimento e desenvolvimento. Então, o mercado se expandiu bastante, tá? Então, você precisava acompanhar esse crescimento, esse desenvolvimento, que hoje ainda continua muito acelerado, sim, né? Hoje nós estamos aí entrando aí com o chat GPT, com toda essa uhum, inteligência artificial que nós estamos tendo que acompanhar esse processo, tá? Então, a gente precisa estar sempre aberto a acompanhar essas alterações, essas modernizações e para poder trazer o que há de melhor, tanto para a nossa empresa como para o cliente, tá perfeito, certo? perfeito. E dando sequência só na sua pergunta, tá? E o que que a gente consegue acompanhar isso e fazendo até hoje? Uma excelência na qualificação da mão de obra daquelas pessoas que estão conosco no dia a dia da empresa, tá certo? Alguns chamam de colaboradores, eu chamo do nosso time, da nossa equipe, né? Uhum, uhum. Então, está sempre trabalhando nessa qualificação.
Você falou em qualificação assim, Alderi, eu vejo em você um líder gestor, um empresário que sabe comunicar muito bem isso para o teu time. Uhum. Na verdade, eu vejo você a cara da tua empresa, desbravando o mercado, né? Você é Sim. o cara das conexões, da abertura de mercados, eu te vejo muito dessa forma. Você facilmente no ambiente que você está, você faz 2, 3 conexões importantes, você já marca uma reunião e tal. E eu imagino que a tua comunicação precisa ser muito clara para o teu time, para que ele tenha esse entendimento do papel do Alderi, empresário, na alavancagem do negócio. Tu acha que eles entendem o teu papel nessa perspectiva externa também? Porque hoje o seu filho está mais à frente, não é? Do teu negócio. Na realidade, o que que nós temos hoje dentro da nossa empresa, Sim. tá? Nós temos um planejamento estratégico que remodelamos há 5 anos atrás, tá Uhum. certo? Que tem funcionado bastante e essa remodelagem colaborou bastante no nosso crescimento. Sim. Como é que seria? O João Paulo, ele é engenheiro, eu não sou, sou comercial. Então, embora a nossa empresa desenvolva todos os projetos de instalações através do nosso time de Perfeito. projetistas, o João Paulo é quem cuida dessa etapa. A minha etapa, a minha parte é na parte de comercialização, Perfeito. parte de relacionamentos, ou seja, toda a parte comercial, administrativa, financeira está na minha responsabilidade. Então, eu tenho o meu time, tenho minha equipe que cuida dessa etapa comigo, tá? Perfeito. A parte de produção de Hum, projetos, aí o hum. João Paulo administra com o nosso time, tá? Então, a comunicação entre eles flui muito bacana, tá? Então, nós adotamos uma sistemática de que o time entenda qual é a nossa cultura, o time entenda quais são os nossos planejamentos, qual é o nosso projeto, qual é a nossa visão de futuro. Então, eles estão ali acompanhando isso e vivenciando isso, tá? É tanto que o nosso funcionário mais novo hoje já vai fazer quase 2 anos, tá certo? Tá? Conosco, não é dois Tá, anos, sim, sim. 2 anos conosco, Sim, tá sim. certo? Mas nós já temos já profissionais já bem há algum tempo já. E alguns que saíram, saíram para uma oportunidade de crescimento profissional mais elevada, tá certo? Que Perfeito, apareceram com eles. perfeito. Qual é vamos lá, eu falei para ti que te via sendo essa pessoa das conexões, e agora você Isso. me explicou que cuida muito da área comercial, está explicado então, Sim, tá. Você foi sempre assim sim. ou você aprendeu essa comunicação estratégica que abre portas ao longo da tua jornada? Eu sempre fui comercial, tá certo? Só para você ter uma ideia, minha primeira atividade, Hum, vamos dizer, profissional, sim, sim. foi com 14 anos de idade. Por isso que eu falei que voltaria uns 14 anos. Foi com 14 anos de idade, tá certo? O meu pai, ele embora era policial civil, mas ele tinha um tino comercial muito grande, visão. Uma vez ele chegou em casa com umas formas de borracha de fazer imagens de gesso. Hoje você vê Hum, muito isso nas casas do interior, aquelas sim, imagens do rosto de Nossa Senhora, busto sim, sei da qual sua é. Sagrada Família e tudo mais. Aí o meu irmão, que ele tem mais essa veia artesanal, ele com meu pai produzia durante o dia Hã, as imagens de gesso, hã. tá certo? Deixava ali secar, pintavam, aí no outro dia toda a produção eu botava em 2 sacolas E e você ainda saía vendeu? para a rua vender. Então só saía de manhã cedo, né? Claro que depois de escola e tudo Sim, mais, sim. tá? E só voltava com tudo vendido, tá? Então eu era o comercial da turma. Agora está explicado. Tu sabes que, coincidentemente, a primeira vez que eu me aventurei também foi aos 14 anos. Olha. Eu tinha vergonha de pedir dinheiro ao meu pai e à minha mãe para comprar as coisinhas que eu, como mocinha, queria comprar. Uhum, E aí eu soube que uma empresa queria contratar pessoas para panfletar no sinal. uhum. Eu fui, escondido, né? Hoje meu pai já me perdoou. Então fui escondido, porque ele tinha preocupação de prejudicar os estudos. Estou lá, eu no sinal, ainda lembro, Monsenhor Tabosa com Barão de Stuttgart, panfletando. Para quem que eu dou o panfleto? Papai. Meu pai, né? Fiquei de castigo, viu, Alderi? Mas assim, é interessante, né? Quando a gente começa cedo, essa coisa pega mesmo, né? Qual é, pela sua experiência, qual é o maior erro de comunicação que um gestor do seu nível, né, um empresário, pode cometer que pode prejudicar os resultados da empresa?
Celânia, você sabe que tanto tanto o empresário como as empresas, eles têm momentos de crescimento, momentos de desenvolvimento, mas tem alguns desafios, algumas situações algumas vezes que Sim. aparecem que são negativas, tá Uhum. certo? Então, um erro de comunicação pode ser comunicar para a equipe de forma errada alguma coisa negativa que aconteça antes realmente do empresário ter certeza do qual é o cenário. Tá certo? Então, ele precisa ter o bom senso e a responsabilidade de mensurar a situação, ver qual é o lado positivo que isso possa trazer para o negócio, para a empresa e para os profissionais e comunicar, tá certo? O que estava acontecendo, mas que a solução estava já sendo trabalhada e teria o lado positivo, a empresa cresceria dessa mesma maneira, entendeu? Zero precipitação, né? Total, zero precipitação. E aí você falou uma coisa interessante, um pouquinho atrás, falando sobre esse movimento do mercado das inovações e por que que você focou em projetos de engenharia. Isso, Tá. É um ramo que atualizações elas são constantes. total. Qual é a estratégia para manter a tua equipe, o teu time atualizado? Porque eu tenho experiência, né, Uhum. ministrando treinamento para pessoas da tecnologia, para engenheiros também, inclusive, e sei que é um grande desafio você se manter atualizado no mercado que muda constantemente. Você falou da inteligência artificial também, então, Isso. qual é a estratégia que você usa para manter o teu time atualizado, Alderi? Ficar sempre focado nos eventos que acontecem da área, tá certo? Perfeito, Seminários, perfeito. congressos, cursos, e está sempre em conversa com os principais fornecedores daqueles materiais e equipamentos que nós colocamos nos nossos projetos. Perfeito. Tá, então nós temos boas parcerias, por exemplo, para a gente desenvolver um projeto de ar-condicionado, de climatização, Uhum, tá? A gente precisa estar sempre antenado quais são os tipos de equipamentos disponíveis uhum. e quais são as melhores soluções, tá? Para os respectivos projetos. Então, nisso nós temos um elemento muito bacana com a área técnica de algumas indústrias, tá? Que são nossos parceiros e que têm uma abertura muito grande. Eles têm um total interesse de desenvolver esse trabalho conosco. Perfeito. E eu sei que a EPC ela está expandindo a sua Sim. operação. Me fala um pouquinho. Eu já sei, mas aí fala para quem está assistindo, Um porque spoiler, é o spoiler. Eu sei que tu estás expandindo a tua operação a passos largos, em função das conexões que você faz, né? sim, com certeza. E tu faz isso de uma maneira muito fácil, sim. Quais são os planos para os próximos anos? Me fala. Vamos lá, tá certo? O que puder ser dito, Não, obviamente. tá tudo tranquilo, tá certo? Mas nós estamos com muito cuidado nesse momento de expansão. Sim. Eu te falo que no último ano, tá? Nós desenvolvemos um trabalho de relacionamento, de network, né? Aonde nós crescemos, eu te falo, em torno de 150 a 200% só no ano de final de 2023 para cá. Tá Bacana. certo? É tanto que a gente estava com um planejamento de expansão física e de pessoal agora para 2025, antecipamos para o segundo semestre do ano passado, tá? Tá certo? Então, evoluiu bastante, tá? E o nosso planejamento, ele está a um nível de nacionalizarmos a empresa. Como assim? Tá? Hoje nós já atendemos já alguns grupos de arquitetos a nível nacional, tá? Tem um trabalho muito bacana com o grupo de arquitetos de Campinas, de São Paulo, de Recife e de outros estados. Mas nós estamos precisando de pessoas locais para com que façam o trabalho presencial. Então, nós estamos já com uma consultoria, tá? Desenvolvendo um planejamento de estruturação interna para. Não adianta eu crescer Interessante. comercialmente, que aí eu preciso entregar, tá? O que nós prometemos, que nós vendemos. Esse é o grande laço do nosso sucesso, tá? Então, nós estamos com esse planejamento para meados de 2026, nós lançarmos um sistema de até franquia, um tipo de franquia que nós estamos estudando, tá? Através dessa consultoria, tá? Em alguns estados já do Brasil já estão sendo Olha, em mapeados. primeira mão aqui, Total. André, olha só. E o que é Você que, tá?
Mas eu estou aqui cumprindo o meu papel, Você pronto. merece, total, você merece. E o que é indispensável, Alderi? Eu sei que os teus projetos são bem robustos. São. O que é indispensável na hora de planejar um projeto robusto, executivo na tua área, integrado com os que você lidera? Porque são projetos integrados, né? São. Você já me falou que são 3 projetos que você entrega? Dependendo Não, da me fala, me fala. vamos lá. Na realidade é o seguinte, tá? Não é que o nosso projeto seja robusto. O nosso projeto, ele atende a necessidade do cliente, tá? Certo. Então vamos lá. Tudo começa com a identificação do que o cliente precisa pela arquitetura que ele nos envia. Que Tudo isso começa aí já é desafiador, né, é Alderi? aquilo que eu falei de que eu gosto muito da área da cadeia da maneira correta. Nós somos uma empresa de projetos. O Certo. cliente, antes de chegar até a nossa empresa, ele precisa primeiro passar pelo arquiteto, Tá, ok, tá? ok. Passar por um arquiteto. Então, o cliente, ele vai levar a demanda dele para o arquiteto vai desenvolver o trabalho dele e nos envia o projeto que é a arquitetura. Tá, A partir da arquitetura, nós vamos identificar quais são os projetos que o cliente precisa, certo. tá? Hoje, tanto nós atendemos a parte residencial, comercial, tá? Rede de supermercados, a parte hospitalar, seja clínicas pequenas, médias ou grandes, ou hospitais. Nós temos dentro do nosso portfólio clínicas que ficam em salas comerciais, como eu tenho hospitais já Tá, desenvolvidos, hospitais grandes. Então, cada tipo de projeto, cada tipo de arquitetura, ele sim, tem os projetos específicos, sim, tá? ok, Então, ok. qual é a grande desenvolvimento que nós fazemos, tá? Nós entregamos para o cliente de forma compatibilizado todos Tá, os projetos que ele precisa, seja o projeto estrutural, projeto elétrico, projeto de água e hidráulico, esgoto, tá, tá? Projeto de águas pluviais, dados de voz, que é a internet e telefone, projeto de alarme, combate a incêndio, tá certo? perfeito. Aí, quando você vai para um projeto de climatização, claro, tá? E o projeto de sistema de prevenção de descarga atmosférica, que é o famoso para-raio. E quando você vai para uma rede hospitalar, aí nós já temos alguns projetos específicos, né? Que é o projeto de canal de voz, tá? Sonorização, Sim, e se for um hospital que tenha cirurgias de alto risco, tipo cardíaco, aí sim, nós precisamos ver um IT médico, que é um projeto bem específico, tá, para uma sala cirúrgica. Ou seja, cada projeto que chega para a gente faz uma análise sim. para identificar qual é a necessidade do cliente. Nesse sentido, Alderi, eu fico imaginando, Hum. o importante então é que, por exemplo, no supermercado, ele centralize isso na investição em projetos. Sim, Porque quais podem ser as perdas se ele não fizer isso? E por que que é interessante a integração, esses projetos compatibilizados? ele dá velocidade na obra, dá economia na obra. Tá? Quando nós criamos a EPCA, nós criamos porque identificamos uma oportunidade de negócio no mercado, tá? Que estava em aberto, ou seja, antes da EPCA, aqui no mercado de Fortaleza, acho Sim, que eu tenha conhecimento, nós fomos a primeira empresa a desenvolver dessa maneira, trabalhar de forma integrada. Antes, se você desejasse construir uma casa, você tinha que contratar um engenheiro calculista, você tinha que contratar um engenheiro eletricista, um engenheiro, ou seja, eram vários profissionais que trabalhavam individualmente uhum, para você conseguir os orçamentos, para você fazer reunião de obra, fazer a compatibilização, era com mais dificuldade. Hoje você traz a tua arquitetura, senta no nosso escritório lá com o nosso time, perfeito. numa reunião única, você conversa com todos os projetistas envolvidos. E qual é a grande vantagem? Quando entra a arquitetura, nós fazemos o que nós chamamos de modelagem no nosso sistema, Sim, tá sim, certo? Aí o calculista começa a desenvolver o trabalho dele, o engenheiro de água e esgoto começa a desenvolver o trabalho dele, e já vão ali, se houver incompatibilidade de tubulação, de encaminhamento, já é dada a solução de imediato. E isso evita perda de material na obra, isso evita perda de tempo, evita retrabalho. Então, perfeito. tá a Acho que economia, deve trazer, eu já ia falar, deve trazer uma economia enorme. com certeza. Assim, aí vamos lá, tem todos esses elementos aqui girando. Uhum.
arquiteto envolvido, um engenheiro, calculista, não. E tem um líder, aí no caso o empresário, que está gerindo tudo isso. Sim. O que é indispensável que você faça para que isso dê certo? Visão estratégica e uma visão holística, que conheça todo o ambiente, conheça qual é a arquitetura do cliente para com que a equipe trabalhe simultâneo, tá certo? A pessoa ele precisa ter. Por isso, é onde está o sucesso que nós fizemos a divisão há 5 anos atrás. Ou Sim, então, eu liberei o João Paulo, que é o meu filho, que é engenheiro mecânico, a se dedicar exclusivamente à questão da engenharia dos projetos. sim, Ele não se envolve nem na parte comercial, nem na parte administrativa, nem na parte financeira da empresa. perfeito. E isso dá um foco. Tá Uhum. certo? Como eu também, eu não me preocupo em desenvolver projeto. Eu costumo brincar com os clientes, quando eu estou negociando, digo, olha, na empresa o único que não projeta sou eu. Eu até digo, como assim? Digo, o time é feito pelo João Paulo, nós não somos um que fazemos tudo. Nós temos a nossa empresa desenvolve todos os projetos de forma harmônica através de um time de projetistas. Alderi, é por isso que eu te vejo como um profissional, um empresário que construiu uma reputação técnica muito sólida, É, né? E é verdadeiro, tu sabes que eu falo o que eu sinto. sempre. Na tua opinião, como é que se constrói uma autoridade sólida no mercado tão técnico? Se tu precisasse aconselhar alguém, o que é que você diria? O que é que se faz, o que é imprescindível para construir essa autoridade nesse mercado? Delânia, é muito simples. O que você precisa você tem condições de atender o que o cliente precisa? Tem. Com que tempo e de que maneira? Entregar aquilo que você promete dentro do prazo prometido e com a qualidade e responsabilidade que é necessária. Uma obra de engenharia, um cálculo estrutural, um projeto elétrico, se ele for feito de forma irresponsável, além de ele trazer prejuízo para o Uhum. cliente, ele pode trazer situações, tá? A gente vê algumas situações aí, algumas notícias que não são nada bacanas, Com tipo, certeza. o prédio desabou, um apartamento pegou fogo, tá? Quando me dizem, o ar-condicionado tocou fogo no apartamento. Gente, ar-condicionado não pega fogo. Ali é uma instalação elétrica que ou não foi feito da maneira bem projetada, Uhum. ou alguém fez sem ter feito o cálculo certo, o projeto certo, entendeu? Certamente, Tá? Alderi, certamente. Agora eu quero explorar um pouquinho o líder gestor Alderi. Vamos lá. O que é que o empresário Alderi faz para recalcular rota, sabe, assim, para reenergizar? Tipo, um dia de trabalho muito sufocante e tal, o que é que você faz para que você restabeleça o seu ânimo? Quais são as estratégias? É um esporte? É a sua religião? É o que é? Qual é a válvula de escape do Alderi para que ele volte com a energia renovada? O Alderi gosta do que faz. Eu Não tenho, trabalho com pessoas, não trabalho com tenho dúvida, não tenho relacionamentos, tá dúvida. certo? Então, eu estou até muito devedor nessa questão do esporte, nessa questão da parte de exercícios físicos, tá? Mas uma coisa que eu faço e que realmente me restabelece toda a energia é viajar. Tá certo? Aí nós combinamos muito, hein? Nós Tá combinamos certo? muito, amo É viajar. viajar, Nossa, tá certo? Então, me dá uma renovada, tá certo? Pegar o carro com a minha esposa e sair aí, ficar uma semana fora, duas, três, o que for necessário. Isso dá uma renovada, tá certo? Mas também estar junto com a família é importante com certeza, demais, tá com certo? certeza. E eu gosto de estar com as pessoas, entendeu? Então, seja aquelas pessoas próximas da gente, seja os nossos grupos de relacionamentos, tá certo? Seja com um jantar com amigos, certo? Seja no bate-papo com café da manhã, tá? Então, estar conversando com as pessoas e dar ouvido às pessoas é o que Sim, nos trazem prazer e nos trazem oportunidades, bacana. entendeu? E se eu convocasse a equipe da empresa para uma reunião sem o Alderi Uhum. e fizesse uma pergunta assim, gente, eu quero saber alguma curiosidade do Alderi como líder gestor. Ele já está rindo aqui, né? Me conte aí uma curiosidade que é uma marca
pessoal do estilo de liderança do Alderi, eles diriam o que para mim? Olha, é a participação, é a alegria, é o envolvimento, entendeu? Eu creio que a minha marca é exatamente essa, tá? Tá sempre procurando envolver as pessoas em coisas boas, em alto astral, em tomar um cafezinho gostoso, tá certo? Tá fazendo com que todos realmente participem e entendam o que está acontecendo, tá certo? Tá abrindo o coração, tornando e tratando todos como amigos, entendeu? E qual é o estilo de liderança do Alderi? Participativo, É participativo. bem democrático, Bem democrático, pergunto e sou ouvido, entendeu? Tá? entendi. Sempre quando eu observo, principalmente a Luciana, que é a minha secretária, minha braço direito, que está direto comigo, Sim, tá? Que me permite até viajar, digamos assim, tá? Ela é todo meu estrutural dentro do escritório, perfeito, tá certo? perfeito. Participação. Alderi, você me falou sobre o teu estilo democrático. Sabemos que o mercado está sofrendo uma crise de profissionais qualificados. Não sei se no teu mercado tu estás sentindo isso, acredito que sim. E nós estamos também vendo um mercado que está em crise com relação ao comprometimento das pessoas. Por exemplo, quando você fala que o seu estilo é democrático, você espera esse nível de comprometimento das pessoas, né? Quando você lança assim, gente, o que é que a gente faz aqui para resolver isso aqui? Você espera que a pessoa diga assim, Alderi, o Alderi, eu penso isso. E arrisque, porque ele está lá junto do negócio. Tu estás conseguindo ter esse retorno? Como é que tu avalia o teu time? Ó, cuidado, que vai ficar na gravação, viu? Não, eu Mas avalio meu assim, time como é... como. Diga, pode Não, como é que concluir. tu avalia teu time? Eu avalio meu time. Eu te digo que essa situação, nós não estamos sofrendo, tá? Porque a gente já trabalha com uma mão de obra mais qualificada, Uhum, tá uhum. certo? E um time bem enxuto, tá? Hoje dentro da empresa, comigo são 10 pessoas, tá certo? Dentro da empresa. Eu tenho um outro time, que é um time de parceiros, que trabalham em casa e tudo mais, já são parceiros que somam conosco quando nós Sim, precisamos de reforço. E nós formamos o nosso profissional, tá? Do início. Para você ter uma ideia, hoje tem um jovem que está conosco como estagiário. Não, eu não vou falar dele, eu vou falar da menina, a chamada Emily. A Emily é sim. um case. A Emily, eu estava selecionando profissionais e me chegou a indicação, tá, dessa jovem, tá, 18 anos. Nossa, Ela estava novinho. novinha, ela estava trabalhando como aprendiz em uma outra empresa, tá? Não era concorrente nossa, uma outra empresa. E ela estava desenvolvendo um trabalho, apenas desenhando um produto, Certo. tá? Eu comecei a conversar com ela e vi o potencial. Tá? Então, na mesma hora, eu a convidei, digo, olha, eu gostaria que você viesse trabalhar comigo, não para essa função que eu estou selecionando, Hum, mas eu quero que você venha para cá para ser, não aprendiz nem estagiário, mas eu quero que você venha para aprender, eu já vou lhe contratar como assistente de projetista, mas para aprender, para desenvolver um trabalho aqui. perfeito. Isso tem, eu acredito que já 1 ano e meio, Sim. tá? Hoje ela é monitora no curso de arquitetura que ela desenvolve na universidade, Olha só. monitora de um programa chamado Revit, tá? Que é da tecnologia Uhum, BIM, que uhum. ela começou a desenvolver lá no escritório, logo desde o início, foi feito investimento com ela e hoje ela está um excelente profissional. Essa jovem, ela pega uma arquitetura que chega numa linguagem DWG, tá Uhum, certo? Tá no AutoCAD e ela joga dentro da plataforma Revit, da plataforma BIM, e em uhum. 2 dias eu tenho um prédio de 20 andares, todo modelado. E a partir desse trabalho dela, o nosso time dá velocidade, tá? Então, isso traz o profissional para perto da gente. Com E ela não certeza. me chama de Alderi. Eu não aceito que ninguém me chame de Alderi. Eu sou o Alderi, sou participativo, sento com eles à tarde, que a Luciana prepara lá um lanche, um negócio. Para você ter uma ideia do nosso escritório, nós temos uma copazinha, eu tenho 4 tipos de máquina de café. Eu tenho. Aí eles escolhem o que eles querem. Eu tenho uma pipoqueira, nós temos micro-ondas, nós temos air fry, tá certo?
Então, temos uma total liberdade dentro da empresa, questão de alimentação, questão de momento de trabalho. Uma outra coisa, nós não temos horário rígido de trabalho, nós temos uma flexibilidade, Eu já ia te perguntar. tá? Então, isso tem ajudado. Tem dia que eu estou lá, tá? 6h30, 7h, eu tenho que estar expulsando da noite. Eu digo, pode ir embora, que o horário já está indo. Entendeu? Mas tu sabe, Alderi, assim, isso compõe o teu estilo de liderança. Aí vem a maneira que você se comunicou com essa moça Uhum. foi realmente mostrando para ela, acredita em você. Ó, eu vou fazer isso aqui e tal. Eu imagino a gratidão que ela tem por essa oportunidade, porque às vezes passa batido, né? O Sim, empresário está ali em meio a vários desafios, às vezes não é nem maldade, de fato. É porque são muitas coisas e escapam aos olhos. Então, esse teu estilo de liderança, eu acho que traz também para perto as melhores pessoas. E aí, consequentemente, você não tem um turnover alto na empresa. Ou tem? não, Saída de funcionário? de Não tem. maneira nenhuma. Pronto. Ao contrário, nós estamos, inclusive, a própria, quando nós precisamos ampliar, tá certo? Eles mesmos nos indicam, um colega deles, as pessoas vêm, tá? Já com indicação, facilita bastante. É o que eu falo sempre para os meus mentorados ou empresários que eu tenho a oportunidade de conversar. Tem que se preocupar com a marca empregadora. O que é Sim, que a tua empresa transmite? É o funcionário que pode propagar ou detonar, propagar positivamente ou propagar negativamente a imagem da empresa. Então, acredito que aí, com certeza, isso facilita a entrada de talentos na tua empresa. Então, que conselhos você daria agora para jovens que querem ingressar nessa área técnica que você atua? eu digo para eles que, primeiro, estudem, se dediquem, acreditem no potencial deles, tá certo? E nós temos aí um futuro muito promissor, tanto na parte técnica, tá certo? Sim, Como desenvolvimento aí dos negócios, desenvolvimento das empresas, tá certo? Então, que eles procurem sempre ser o melhor a cada dia, tá? Se cada profissional procurar ser 1% melhor a cada dia do que foi o dia anterior, tá? Se desenvolvendo profissionalmente, pessoalmente, trabalhando com a cabeça leve, trabalhando tranquilo e se qualificando, perfeito, tá? Eles perfeito. vão ter sucesso. Eu vou fazer aqui um bate-bola contigo, tá? Bora. Um livro. Tem um livro do Dale Carnegie que eu gosto muito, tá certo? É Como Fazer Amigo e Influenciar Pessoas. Tua cara, Luiz. Muito você, porque eu acho que você faz isso com maestria. Eu gosto muito. O influenciar pessoas não é naquela pegada de enganar as pessoas, Claro, de sim. maneira nenhuma, porque eu acredito muito que o trabalho de um líder é fazer com que os seus liderados, a sua equipe, acredite no trabalho que está sendo desenvolvido, Sim, tenha conhecimento quais são os planejamentos, quais são os planos para crescerem juntos. perfeito, Certo? perfeito. Um líder que te inspirou. Jesus Cristo. Olha, eu estava aqui lembrando agora daquele livro Jesus, o maior líder que já existiu, da Sim, Laurie Beth Jones, onde ela fala que ele foi o único líder da história que dividiu o tempo em dois, total. antes e depois. Total. Jesus, tá? Você tem aí o camarada que criou essa série chamada The Chosen, tá Sim, certo? É fantástica, tá? Demonstra ali de forma cinematográfica, mas trazendo o mais próximo possível da realidade que a Bíblia fala, tá certo? Ele foi um grande mestre. Ele é um grande mestre, sim. onde nos dá lições de administrações, lições de vida pessoal, lições de liderança, lições de humildade, lições de responsabilidade. Sim, sim. Entendeu? Um valor inegociável. Responsabilidade. Esse eu não negocio. Porque com a responsabilidade ele vem agregado, vem ética, vem paixão no que faz, vem respeito ao próximo, vem muitas coisas, vem todos os valores juntos com a responsabilidade. Um medo. O medo. Eita! E é nova, viu? Essa pergunta aí é nova. Eu não fiz em nenhum outro O medo. episódio. O medo é que o dia de amanhã não chegue.
Olha, interessante essa resposta. Essa resposta É, também é nova, tá certo? Eu te digo, até escutei até essa expressão esses dias, eu te digo que hoje eu estou no auge da minha vida, no melhor momento, seja bacana. ela pessoal, seja ela Uhum. profissional, entendeu? E a idade ela vai caminhando, né, tá certo? E os planos e os projetos são muitos, tá certo? É todas as vezes que eu converso contigo, tu tá cheio de projetos, Alderi. Mas não pode parar, É, não pode entendo. parar. Eu digo o seguinte, Delânia, tá certo? Eu, com certeza, idoso eu vou ficar. Não tenho a menor dúvida. Velho nunca, entendeu? Tá? Então, nós precisamos estar sempre em atividade, sempre com planejamento, sempre com projeto, sempre evoluindo. Perfeito. Caracteriza uma pessoa com autoridade para você? Com autoridade, Sim. vamos lá, não vou citar nomes aqui na área da política para não. Eu vou citar sim, tá certo? Meio maluco, mas com personalidade, com hombridade, com aquilo que acredito, com aquilo que vai e que não teve oportunidade de mostrar para aquilo que veio, tá Sim, certo? Bolsonaro, com entendo. toda honestidade. Sim, Não para o lado de partido político, sim, com o entendo. lado daquela pegada política, de maneira nenhuma, mas pela personalidade de quem realmente precisa dar a oportunidade de mostrar para aquilo que veio, Tá. tá certo? Então ele representa para você uma pessoa que tem autoridade. Total, autoridade e responsabilidade muito grande, Bacana. Eh, e me fala assim, você tem um sonho, Alderi? muitos. Me fala aquele que te é caro, assim, poxa, olhando assim, esse aqui chega no meu coração de maneira muito especial, qual seria? Esse assim, do coração, ele tá numa fase muito bacana, tá certo? Que é a família unida, que é a família crescendo, já com 2 netinhos, Nossa, tá? louca que E, e, chega esse meu momento. e todo mundo próximo, entendeu? Tá Aham, certo? Então, esse sonho daquela família, não vou te falar família perfeita, porque claro, isso não existe, mas claro. aquela família unida que está sempre junto. Tá Sim, certo? Os demais sonhos são profissionais, são comerciais, tá? E também são sonhos e ações de ajuda humanitária, que eu perfeito. desenvolvo bastante, entendeu? Inclusive o Rotary, me fala, eu sei que você realmente é muito envolvido nisso, tô abrindo aqui, botando uma pausa na bate-bola. Tá. Como é que é o Rotary na tua vida? É muito presente, não é? O Rotary, eu já estou, inclusive, desenvolvendo já um trabalho junto ao Rotary já há 15 anos, ao Sim, Rotary Internacional, né? Já evoluímos, já chegando à função de governador de distrito. Hoje eu faço parte do Colégio Governador do Distrito, do nosso distrito aqui, 4490, que abrange Ceará e Maranhão, e tenho alguma presença a nível nacional, sim, tá certo? O Rotary me deu e me dá a oportunidade de fazer o bem a muita gente. E quando eu entrei no Rotary, há 15 anos, nós tínhamos um trabalho em Havana de ajuda humanitária, mas muito restrito àquela situação financeira, que é a situação que o nosso braço conseguiu alcançar, tá sim, certo? sim, Hoje, nessa nossa caminhada, nós já conseguimos ajudar muito, mas muito mesmo. Tá certo? Meus braços ficaram maiores maiores. devido às conexões, aos relacionamentos, tá? De que o Rotary proporciona, entendeu? Tá? Me veio um outro insight. Agora, Essa questão, eh, que ela visa ajudar o próximo, uhum. complementa o negócio, faz parte dele? Faz parte, Delane, porque é o seguinte, você tem a tua vida profissional, você tem a tua vida familiar, tá certo? Mas você tem uma responsabilidade junto à sociedade que você precisa colaborar. Nós temos aí na sociedade pessoas menos, digamos assim, pessoas que não têm as mesmas condições, as mesmas oportunidades que nós tivemos, Sim, não por vontade própria, mas por situações A, B ou C, mas nós temos aí cadeirantes, temos pessoas acamadas, temos pessoas inativas, pessoas que realmente precisam do nosso trabalho. E o Rotary é uma oportunidade que te leva a
colaborar com essas pessoas, devolvendo para a sociedade, ou seja, de forma financeira, ou seja, de forma profissional, ou seja, até uma forma de um acalanto, um carinho, indo lá visitar essas pessoas. Essas ações humanitárias te faz um empresário melhor? Que faz uma pessoa melhor. Mas aí, como o empresário é uma pessoa, então com certeza você vê as pessoas de uma maneira diferente. Total, total, tá? Você hoje você não consegue dividir. Você é um corpo, você é uma cabeça, você é um só, tá certo? Ah, eu não vou levar meus assuntos de casa para investir isso. Você tem que estar bem, tá certo? Tanto em casa, para estar bem no trabalho, você precisa estar bem no trabalho para estar bem em casa, tá certo? Você é uma única estrutura. Você tem que estar bem fluente. Você tem que estar bem em todos os sentidos. Eu digo até que o sucesso, uma pessoa que ela é de sucesso, é uma pessoa quando está bem em todos os seus pilares da vida, tá certo? Se você está deficitário em algum dos pilares da sua vida, você não tem sucesso. Perfeito. E aí eu encerro perguntando o seguinte, existe muito, tem um mito aí que ronda os profissionais que são de áreas mais técnicas. É comum ouvir, quando eu vou para meios que tem gestores de TI, o pessoal não se comunica muito bem, ou então o pessoal é mais técnico, relacionamento interpessoal. Isso é um mito, porque hoje a coisa mudou muito. A engenharia não é diferente. Não, Porque aí é uma atividade muito cartesiana, mas que no mundo que a gente vive hoje, essas habilidades humanas precisam ser desenvolvidas igualmente. total. Qual é a estratégia do Alderi, aí para a gente ir encerrando, porque a gente precisa de mais Delânia, 3 podcasts, viu? Para unir vamos lá. essas duas frentes, o técnico com o humano, utilizando a sua comunicação como líder gestor. Delânia, eu digo o seguinte, quando eu já voltando ao Rotary, eu assumi uma gestão como presidente do Rotary Clube Fortaleza do Benfica, que foi o clube que me acolheu, tá certo? Em 2012, quando eu fui assumir a presidente do clube, chegou um amigo, inclusive governador do distrito, e disse: Alderi, a presidência o Rotary Clube Benfica, tá certo? Ele vai ser a cara do presidente. Ou seja, o clube vai ser a sua cara. Se você for um presidente dinâmico, vai ser um clube dinâmico. Se você for um presidente empático, o clube vai ser. Se você for aquele presidente totalmente parado, o clube vai ser parado. Então, assim é a vida, assim é a família, tá certo? Tá? Então, eu procuro dar, tanto na minha empresa, como na minha casa, como no meu relacionamento, a minha cara, entendeu? Tá? Então, eu procuro ser o cara dinâmico, o cara amigo, tenho os meus momentos, tenho, mas os meus momentos são meus, são guardados para mim e que eu os trato dentro da minha reserva. Mas quando eu estou com as pessoas, quando eu estou com desenvolvendo tanto profissional, tá? Então eu procuro dar a dinâmica que todos precisam, todos merecem, e isso vem de coração. Eu não tenho dúvidas. Alderi, muito obrigada por você ter topado esse bate-papo, porque na verdade não foi entrevista, foi um bate-papo. E ter enriquecido, né, esse espaço com a sua experiência. Eu acho que não é à toa que você tem mais de 3 décadas de uma reputação ilibada e com a marca muito bacana no mercado. Quero agradecer do fundo do coração você ter vindo. Obrigado, Dani. Eu Obrigado. que Obrigado você pelo convite. continue sua missão. Fiquei realmente muito feliz com o convite, tá certo? Muito feliz mesmo, muito honrado, tá certo? Eu sei da qualidade do seu trabalho, do seu profissionalismo, eu sei sobre o desenvolvimento desse seu trabalho, dessa sua marca Autoritar, tá? Que está evoluindo. Acredito bastante, tá certo? E fico muito feliz de estar aqui com você e estar fazendo parte. Obrigada, obrigada, Leri. Espero que vocês gostem desse conteúdo e tenham vários insights que sejam relevantes para a carreira de vocês. Obrigada. Maravilha. Sempre à disposição.